Meu nome é Mariana Alves. Tenho 33 anos e durante muito tempo achei que conseguir alguma coisa na vida significava provar para minha mãe que eu era digna de orgulho. Eu morava em Campinas, São Paulo. Trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital particular e economizava cada real para abrir meu próprio pequeno consultório de cuidados domiciliares. Não era um sonho grandioso. Eu só queria ter algo que fosse meu. Naquela época, eu já tinha juntado quase tudo o que precisava. Faltavam poucos milhares de reais para completar o valor que eu havia planejado. Então, numa tarde de sábado, fui à casa da minha mãe, Helena, para contar uma novidade. Ela estava sentada na varanda, tomando café, enquanto minha irmã Camila mexia no celular. Respirei fundo. Mãe, consegui uma oportunidade. Se tudo der certo, finalmente vou começar meu próprio negócio. Ela levantou os olhos para mim e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois riu. Não foi uma risada de surpresa. Foi aquela risada curta que eu conhecia desde criança. A mesma que sempre aparecia quando ela queria me lembrar de que eu estava sonhando acima do meu lugar. Acha mesmo que vai conseguir alguma coisa? Camila abaixou o celular. Eu senti meu rosto esquentar, mas não respondi. Minha mãe continuou. Você sempre começa alguma coisa e nunca termina. Para que colocar dinheiro nisso? Você devia pensar como sua irmã, Mariana. Ela sabe construir uma vida de verdade. Olhei para Camila. Ela parecia desconfortável. Minha mãe tomou outro gole de café. E, sinceramente, você ainda precisa aprender muito antes de administrar qualquer coisa. Durante anos eu teria discutido. Teria tentado explicar meus planos, mostrado números, contratos e projeções. Mas naquele dia fiz algo diferente. Apenas sorri. Porque ela não sabia de uma coisa. Naquela manhã, antes de ir até sua casa, eu havia recebido um e-mail que poderia mudar tudo. Eu tinha sido aprovada para uma parceria que eu nunca contei a ninguém. E havia outra coisa que minha mãe também não sabia. O dinheiro que eu estava guardando não era mais necessário para começar meu negócio. Eu já tinha conseguido o financiamento. O problema era que naquele momento, eu ainda não tinha decidido o que faria com o dinheiro, que havia economizado durante 3 anos. E principalmente, eu ainda não tinha contado a ninguém porque aquele dinheiro existia. Minha mãe pensava que eu estava tentando construir uma pequena carreira. Ela não fazia ideia de que eu estava preparando uma saída silenciosa de uma situação que vinha me prendendo à minha família. Havia quase uma década. Naquele instante, enquanto ela ria da minha ambição, eu apenas olhei calmamente para ela. E pensei, você realmente não faz ideia do que está prestes a acontecer. 2 dias depois, assinei o contrato da parceria em uma cafeteria pequena no centro de Campinas. O valor não era enorme, mas era suficiente para transformar meu plano em realidade. Pela primeira vez, eu tinha uma data para começar. Mesmo assim, não contei nada à minha mãe. Eu precisava entender por que aquela frase dela havia doído tanto. Naquela noite, voltei para meu apartamento no bairro Cambuí. Abri uma caixa antiga e comecei a procurar documentos. Contratos, recibos, extratos. Tudo que eu havia guardado durante anos. Foi quando encontrei um envelope que não via desde os meus 25 anos. Dentro havia uma cópia de um empréstimo, que minha mãe tinha feito usando meu nome como responsável. Na época, ela havia dito que seria apenas uma formalidade. É para ajudar a família, lembrava-me dela dizendo. Eu assinei porque confiava nela, mas nunca tinha imaginado que aquele documento ainda teria importância. Peguei meu celular e consultei o aplicativo do banco. Meu estômago apertou. Havia uma cobrança pendente vinculada àquele contrato, e o valor era muito maior do que eu imaginava. Na manhã seguinte, liguei para o banco. A atendente confirmou algo que me deixou imóvel diante da cozinha. Minha mãe havia renegociado aquela dívida 6 meses antes, sem me avisar. E, de acordo com o sistema, eu continuava sendo a principal responsável. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. Foi então que percebi uma coisa que havia ignorado por anos. Minha mãe não estava apenas diminuindo meus sonhos. Ela estava mantendo minha vida presa às decisões dela. Naquela mesma tarde, fui conversar com minha irmã Camila. Encontrei-a depois do trabalho, em uma padaria perto da Avenida Norte Sul. Quando contei sobre a dívida, ela ficou pálida. Mariana, isso não pode estar certo. Também achei. Ela pegou o celular e começou a procurar mensagens antigas. Depois de alguns minutos, levantou os olhos. Mãe também pediu dinheiro para mim. Eu senti um frio percorrer minhas costas. Quanto? 12 mil reais. E ela devolveu? Camila balançou a cabeça. Disse que devolveria quando vendesse uma propriedade. Eu conhecia aquela história. Minha mãe não possuía nenhuma propriedade para vender. Pelo menos era isso que eu acreditava. Naquela noite, Camila me mostrou uma mensagem antiga enviada por Helena. Nela, nossa mãe mencionava uma casa em Jundiaí, que teria recebido após a separação do meu pai. Eu nunca soube daquela casa. Meu pai havia desaparecido de nossas vidas anos antes,
E minha mãe sempre dizia que o divórcio havia deixado os dois sem nada. Mas agora havia um imóvel escondido, uma dívida no meu nome e milhares de reais, que minha irmã também não conseguia explicar. Na manhã seguinte, decidi fazer uma pergunta simples à minha mãe. E dessa vez, eu levaria provas. Na manhã seguinte, fui até a casa da minha mãe em Campinas. Levei apenas uma pasta fina e meu celular. Ela abriu a porta sorrindo. Você veio cedo. Precisamos conversar, mãe. O sorriso desapareceu. Sentamos na cozinha. Coloquei a cópia do contrato sobre a mesa. Por que você renegociou essa dívida sem me avisar? Ela nem olhou para o documento. Porque você é minha filha. Eu sabia que resolveria. Aquela resposta me atingiu mais do que eu esperava. E a casa em Jundiaí? Dessa vez ela ficou imóvel. Quem contou isso para você? Então ela existe. Minha mãe levantou e começou a guardar algumas xícaras, embora nenhuma estivesse fora do lugar. Essa casa é assunto meu. Assim como a dívida no meu nome, ela bateu uma xícara na pia. Você está fazendo drama por dinheiro. Respirei fundo. Durante anos eu tinha medo daquela voz. Naquele dia, não. Abri o celular e mostrei os documentos que havia conseguido com o banco. Eu não vim pedir explicações. Vim avisar que vou retirar meu nome dessa dívida. Ela finalmente olhou para mim. Você não pode fazer isso. Posso. Depois de tudo que fiz por você, eu quase ri. Não porque fosse engraçado, porque pela primeira vez, aquela frase não conseguiu me fazer sentir culpada. Levantei e peguei minha bolsa. Foi então que minha mãe disse algo que eu jamais esperaria ouvir. Se você fizer isso, vai perder muito mais do que dinheiro. Parei na porta. Isso é uma ameaça? Ela não respondeu. Voltei para casa e comecei a pesquisar a propriedade de Jundiaí. 2 horas depois encontrei o registro. A casa existia e estava registrada no nome da minha mãe. Mas havia algo ainda mais estranho. O imóvel havia sido comprado apenas 8 meses depois do divórcio. Meu pai tinha dito que não havia recebido quase nada naquela separação. Naquela noite liguei para ele. Ele demorou alguns segundos para reconhecer minha voz. Mariana? Pai, você lembra da casa de Jundiaí? Do outro lado, silêncio. Então ele perguntou. Quem falou dessa casa para você? Meu coração acelerou. Você sabia? Ele respirou fundo. Eu sabia que sua mãe tinha comprado uma casa, mas não sabia com que dinheiro. Antes de desligar, ele acrescentou. Mariana, procure os documentos da separação. Tem alguma coisa nessa história que sua mãe nunca contou. Naquela madrugada, entendi que a dívida era apenas a ponta do problema. E pela primeira vez, comecei a suspeitar que minha mãe não estava tentando impedir meu sucesso por medo. Ela estava tentando impedir que eu descobrisse a verdade. Na manhã seguinte, encontrei meu pai em um pequeno café perto do centro de Jundiaí. Ele levou uma pasta velha, com documentos amarelados e algumas páginas dobradas. Eu guardei isso porque achei que um dia você teria o direito de saber. Abri a pasta. Havia o acordo do divórcio. Meu pai tinha realmente recebido uma parte do patrimônio, mas havia uma cláusula que eu nunca conhecera. Minha mãe ficaria responsável por uma dívida bancária específica, enquanto a casa de Jundiaí seria vendida para quitar parte do valor. Ela nunca vendeu a casa. Em vez disso, refinanciou o imóvel. E anos depois, começou a usar empréstimos diferentes para manter tudo escondido. Meu pai olhou para mim. Eu achei que ela tivesse resolvido isso. Ela não resolveu. Então por que colocar seu nome nisso? Eu não respondi, porque finalmente entendi. Minha mãe não precisava do meu dinheiro para sobreviver. Ela precisava dele para continuar sustentando uma vida que não conseguia mais pagar sozinha. Naquela tarde, procurei um advogado e descobri que eu poderia contestar a renegociação, feita sem minha autorização. Não seria rápido, mas havia uma saída. E eu já sabia exatamente o que faria. Voltei para a casa da minha mãe naquela noite. Ela estava na varanda, no mesmo lugar onde havia rido de mim alguns dias antes. Coloquei a pasta sobre a mesa. Eu descobri tudo. Ela ficou em silêncio. Vou abrir meu negócio. Vou resolver essa dívida legalmente. E nunca mais vou assinar nada por você. Minha mãe começou a chorar. Dessa vez eu não tentei consolá-la. Ela levantou os olhos. Você acha mesmo que vai conseguir alguma coisa sozinha? Eu olhei calmamente para ela. E finalmente respondi. Não estou tentando conseguir alguma coisa sozinha, mãe. Estou tentando descobrir o que consigo quando você para de decidir. Até onde eu posso chegar. Ela não disse nada. Continuei. Você me ensinou durante anos que família significa carregar uns aos outros. Eu concordo. Mas carregar alguém não significa deixar essa pessoa colocar o próprio peso nas suas costas. Na semana seguinte, assinei o contrato da minha empresa. O pequeno serviço de cuidados domiciliares começou com apenas 3 clientes. 6 meses depois, eram 27. Camila também resolveu sua própria dívida com minha mãe, e meu pai finalmente conseguiu encerrar assuntos antigos que havia evitado durante anos. Minha mãe não mudou de repente.
Ela passou meses sem falar comigo. Depois, começou a enviar mensagens curtas. Primeiro, você está bem? Depois ouvi dizer que seu negócio está indo bem. Eu respondia quando queria, sem medo, sem culpa. Hoje, 2 anos depois, minha empresa funciona em Campinas. Tenho 6 funcionários e, pela primeira vez, minha conta bancária pertence apenas a mim. Minha mãe ainda é minha mãe, mas ela não é mais minha responsabilidade financeira. E quando lembro daquela tarde em que ela riu e perguntou se eu achava que conseguiria alguma coisa, percebo que aquela pergunta foi o melhor presente que ela poderia ter me dado, porque eu finalmente parei de tentar provar meu valor para ela e comecei a construir uma vida que não precisava da aprovação de ninguém.